Bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Vamos à nossa aula número 6, regras e normas de circulação. Começando, falamos sobre deveres do condutor. Artigo 26, inciso 1. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. O verbo abster-se é evitar. Então, quando a gente lê esse inciso U, a gente tem que entender que devemos, como motoristas ou usuários das vias, não só os motoristas, mas todos os usuários, devemos evitar qualquer ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Então, aqui uma imagem, né? Um veículo colheitadeira vindo na contramão, com a metade dele ali no acostamento, na pista de rolamento, se transformando num obstáculo, né, para os outros usuários, certo? Para veículos, para outros usuários. Então, a ideia é essa aí, tá? Não realizarmos atitudes como essa aí da imagem. Inciso 2, também o verbo abster-se, né? Então, evitar obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso. Só que aí é mediante atirar, depositar ou abandonar na via objetos ou substâncias, né? Ou nela criando qualquer outro obstáculo, tá certo? Então trazemos aí uma figura de uma pessoa jogando uma garrafinha d'água, né? Além de ser uma questão ambiental, a garrafinha pode atrapalhar aí o trânsito de ciclistas e motociclistas, certo? Tornando-se perigoso, tudo bem? E no caso a ideia aqui é que o passageiro, né, ele atirou algo para fora do veículo, né? Tá certo? Atirou um objeto, tudo bem? Vamos lá. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Os equipamentos de uso obrigatório, nós sabemos, são vários, né? São desde o pneu e os seus equipamentos de troca do estepe, né? Os 4 pneus mais o estepe, os equipamentos de troca, todos os faróis e luzes do veículo, setas indicativas de direção, lanterna de freio, lanterna de marcha ré, farol, luz alta, luz baixa, luz de posição, encosto de cabeça, cinto de segurança, pala solar, limpador de para-brisa, lavador de para-brisa, para-choques dianteiro e traseiro, entre retrovisores interno e externo, entre outros tantos equipamentos. Então aqui a ideia, ele fala que nós devemos, além de verificar a existência, também verificar as boas condições. Então não é só se ele está ali, mas também se ele está funcionando. Bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local do destino. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Então sempre estar atento, né? Falaremos desse assunto da atenção quando do módulo de direção defensiva. Vamos trazer aqui os 3 tipos de atenção: atenção difusa, atenção dispersiva e atenção fixa. Lembrando que a atenção requisitada é a difusa, né? A que nós queremos que o condutor tenha é a atenção difusa. Aqui no caso nós não podemos ter a atenção dispersiva, que é falta de atenção, estar atento a outras coisas e não ao trânsito. Vamos às regras de circulação agora. Inciso 1. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então aqui no Brasil, os veículos andam do lado direito da via, certo? Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas.
Então nós observamos aqui, né? Então o veículo aqui ele está com uma distância de segurança lateral do bordo, frontal e lateral, certo? Do outro veículo na outra faixa de trânsito, tudo bem? Lembrando que para manter essa distância não há uma metragem, não existe uma metragem de tantos metros. Mas o que se considera para se ter essa distância de segurança é a velocidade do seu veículo, as condições do local, né, da pista, da via, as condições de circulação, se naquela pista há um trânsito mais pesado ou não, né, as condições do seu veículo, se ele está carregado, se ele não está carregado, se ele está em boas condições de uso, e as condições do clima, se está chovendo à noite, de dia, fumaça, neblina, cerração, todas as condições importantes para que a partir daí eu tome as decisões corretas. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então aqui nós temos várias faixas de circulação, né, de trânsito, e nós observamos que os veículos de maior porte usam a faixa da direita, deixando a da esquerda para os veículos de menor porte e para as ultrapassagens, tudo bem? Do outro lado lá a mesma coisa, né? Olha lá, um caminhão do lado direito, né? E os veículos de menor porte do lado esquerdo, tudo bem? Muito bem. Seguindo, inciso 5 do artigo 29. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, a única autorização para que um veículo transite sobre a calçada em zona urbana é para que ele adentre a uma garagem, a um estacionamento, certo? A um lote lindeiro, né? A uma construção, tudo bem? A uma residência, tá? É o único momento que ele pode andar, né? Circular sobre a calçada. Já nas vias rurais, que são dotadas de acostamento, mesma situação. Só é permitido ele circular no acostamento para que ele saia da rodovia para pegar um acesso de uma entrada, de uma entrada de uma fazenda ou de uma outra estrada, ou um acesso, por exemplo, a um posto de gasolina, um restaurante, tudo bem? Um viaduto, uma entrada lateral, certo? Muito bem. Artigo 29, parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. É importante, então, dentro desse parágrafo 2º, que é muito importante, ele fala sobre a questão da educação de trânsito. Nós que somos motoristas profissionais e que dirigimos veículos de grande porte, conduzimos veículos de grande porte, cuidarmos da segurança dos menores, né? Veículos de 4 rodas, cuidar da segurança dos motociclistas, dos ciclistas e todos, não é? Todos cuidando dos pedestres. E às vezes não é isso que nós vemos, às vezes observamos aí que nós que temos que cuidar do veículo de grande porte, porque ele vem na via como se ele fosse o dono da via e eu que tenho que me preocupar com ele, certo? Sendo que não. Tudo bem? É o contrário. Regras de preferência de passagem. Vamos lá, vamos estudá-las. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então, na imagem, nós vemos ali um veículo vermelho saindo da área de garagem.
E ao sair da área de garagem, ele deve dar preferência para o pedestre que está na calçada e para os veículos que estão na via. Assim que liberar todo mundo, aí sim que ele pode adentrar. Lembrando que a calçada faz parte da via. A calçada é o local do deslocamento do pedestre, certo? Então, se ele tem que dar preferência para os veículos na via, também tem que dar preferência para o pedestre na calçada. Inciso 3 do artigo 29. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, letra A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então aqui nós temos um cruzamento de uma rodovia com uma estrada, com uma estrada, né? Porque a estrada é a via não pavimentada. E a partir daí, seguindo a letra A do inciso 3, mesmo que não tenha sinalização, quem deve parar para dar a preferência de passagem para o outro é quem vem pela estrada, certo? Quem está na rodovia tem a preferência. Tudo bem, pessoal? Não tem outra explicação para esse inciso 3 aí, tá? Letra A. Letra B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, novamente, quando não houver sinalização, certo? Uma vez sem sinalização e eu for adentrar a uma rotatória, eu preciso parar meu veículo e observar se há algum veículo na rotatória, porque se tiver, a preferência é dele. E por fim, nos demais cruzamentos, né, nos demais casos, né, o que vier pela direita do condutor. Então, num cruzamento normal como este aqui, caso não haja sinalização, né, e os dois veículos chegaram ali ao ponto de cruzamento, quem vier pela direita vai ter a preferência. No caso, o veículo azul ali da imagem, ele terá a preferência para atravessar o cruzamento. Inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação, certo? E os veículos que se deslocam sobre trilhos são bondes e trens, tudo bem? Não é só o trem, tá, pessoal? O bonde também tem a preferência de passagem, tudo bem? Tranquilo? Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. No caso aqui, não são os batedores, são os precedidos de batedores. No caso, este veículo aqui, certo? Então, ele tem a preferência de passagem, ou preferência não, prioridade, tudo bem? Tranquilo? Então, os batedores vão fechar a via e ele vai passar, tá? Prioridade. Artigo 29, inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Então eles têm prioridade também no trânsito. Além da prioridade, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada. O que seria livre circulação, estacionamento e parada? Eles podem circular do jeito que eles quiserem, na contramão, em cima das calçadas, em cima de qualquer lugar. Tudo bem? Eles podem estacionar o veículo deles aonde eles quiserem e eles podem parar também aonde eles quiserem. Porém, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Vamos ver aqui. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Então, esses veículos eles não podem ligar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação quando não estiverem nesses serviços de urgência e emergência para se aproveitarem dessas regras. Mesmo com prioridade de passagem, é necessário que na via e nos cruzamentos o veículo transite com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. Quando nós falamos de prioridade,
nós entendemos que a prioridade vai ser dada quando o usuário ver esse veículo. E para ver esse veículo é obrigatório, nesses casos de urgência e emergência, para que ele infrinja essa regra normal e ele possa avançar o sinal vermelho, ele possa desobedecer uma regra de trânsito, vamos dizer assim, ele tem que estar com os sistemas de iluminação e alarme sonoro ligados para que os outros usuários os vejam. E a partir daí, eu vendo esse veículo, aí sim eu vou dar a prioridade. Então eu tenho que entender, como motorista desses veículos, que às vezes algum usuário pode não me ver. Ele pode estar desatento, e por mais que eu estou ali com a iluminação ligada, o alarme ligado, algum usuário pode não me observar. E a partir daí ele não vai parar o veículo dele. Por isso que ele solicita, então, que mesmo com a prioridade, é necessário que os veículos cruzem, né, a via com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. Tudo bem? E finalizando essa parte, as prerrogativas de livre circulação e livre parada, né? Que ele pode circular aonde ele quiser e ele pode parar aonde ele quiser, somente poderá ocorrer quando acionados os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente, certo? E a prerrogativa de livre estacionamento, que é ele estacionar onde ele quiser, somente poderá ocorrer quando acionado o dispositivo de iluminação intermitente. Então, só a luz, tudo bem? Porque imagine um veículo estacionado ali um tempo, 5 minutos, durante um atendimento, e aquela sirene o tempo todo ali, vai incomodar todo mundo ali. Então, estacionou o veículo de emergência, somente a iluminação, certo? Essa é a regra. Artigo 29, parágrafos 3º e 4º. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput desse artigo, inclusive já foram regulamentados, né, o padrão dos dispositivos, certo? E dos dispositivos tanto de alarme sonoro quanto de iluminação já foram todos padronizados. E o parágrafo 4º fala: em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais caracterizados, principalmente aí os veículos da Polícia Civil, né, e outros também, que não existem a iluminação dentro do padrão solicitado pelo parágrafo 3º, né, existe também uma regulamentação para que autorize eles usarem iluminação diferenciada. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Seguindo. Regras de ultrapassagem, passagem e deslocamento lateral. Artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. É proibido, pessoal, ultrapassar nos cruzamentos. Tudo bem? Porque quando ele fala aqui interseções, sabemos que os cruzamentos são interseções. Então é proibido. Tudo bem? É uma regra muito clara e às vezes pouco obedecida. Sabemos que muitos condutores aí realizam ultrapassagens em cruzamentos, tá? Mas o artigo 33 ele proíbe. Inciso 9, artigo 29. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Tudo bem? Então, dentro do contexto, toda ultrapassagem é feita pela esquerda, exceto quando o veículo que estiver à frente for sinalizar o propósito de entrar à esquerda. Aí eu posso ultrapassá-lo pela direita, certo? Porém, obedecendo ao artigo anterior, que é o 33, que é o quê? Eu não posso ultrapassar em cruzamento. Então, esse movimento de ultrapassagem, tanto pela esquerda quanto pela direita, tem que ser antes do cruzamento. E é por isso que ele fala aqui, ó. A ultrapassagem de outro veículo em movimento, tá? Em movimento.
né? E ele fala aqui também, quando ele estiver sinalizando o propósito. Então nós sabemos que quando nós sinalizamos o propósito com antecedência, não é isso? Meio que lá pelo meio da quadra já. Então aí que é a ideia, tá certo? Não existe, pessoal, a ideia de um veículo parado no cruzamento, sinalizando para entrar à esquerda, fazer uma conversão à esquerda no cruzamento, e o outro vir por trás e fazer a ultrapassagem pela direita. Que nós vemos muito isso nos cruzamentos, nas zonas urbanas. Isso é proibido, esse movimento. Proibido, tá? Porque ali é proibido fazer uma ultrapassagem. Aí o pessoal se amarra no artigo 29, inciso 9. Ah, mas eu posso fazer pela direita porque ele está sinalizando que vai entrar à esquerda. Mas ele fala em movimento, quando eu vou ultrapassar esse veículo em movimento. Ali ele já está parado. E é quando ele estava sinalizando lá no meio da quadra que lá na frente ele ia virar. Aí eu poderia já ultrapassá-lo. Tudo bem? É isso que o artigo 29, inciso 9 está trazendo, tá certo? Porque a gente não pode, inclusive ele fala aqui, ó, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas. Se eu faço essa atitude num cruzamento, eu estou desobedecendo o artigo 33, que é o que nós vimos anteriormente. Tudo bem? Artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Então sempre olhar no retrovisor, observando se vem algum veículo por trás, né? Atrás de mim ali. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então se eu vou ultrapassar e tem alguém na minha frente já dando seta, né? Informando que ele vai ultrapassar, então eu espero a vez dele, aí depois eu vou. E por fim, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então eu tenho que observar ali se a frente está livre o suficiente, porque eu vou ter que circular em determinado momento ali pela contramão da via para poder realizar a ultrapassagem. E a partir daí não pode vir nenhum veículo contrário, senão eu vou causar o quê? Um sinistro, não é verdade? Então eu preciso ver se a faixa que eu vou tomar esteja livre o suficiente para que eu faça toda a manobra. Inciso 11. Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: letra A. Indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Letra B. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. E retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. São 3 atitudes que são realizadas em sequência, que é a descrição total da manobra de ultrapassagem, certo? Tudo bem? Tranquilo? Parágrafo 1º do artigo 29. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11, foram as duas que nós acabamos de ler, aplicam-se à transposição de faixas também. Então, toda vez que eu for mudar de faixa, eu tenho que tomar todos aqueles procedimentos: olhar no retrovisor, fazer com cuidado, sinalizar, tá? Que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Tudo bem? Então, quando eu vou transpor faixa, né, que é mudar de uma faixa de trânsito para outra, eu posso fazer para a faixa da direita como para a da esquerda. Seguindo, inciso 1 e 2, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. E inciso 2, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Sempre observando o retrovisor, não é, pessoal? Certo? As pessoas que andam do lado esquerdo, atrapalhando o trânsito, em sua maioria não olham o espelho retrovisor. Artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem
possam se intercalar na fila com segurança. Essa regra é muito importante para nós, motoristas que transportam cargas indivisíveis. Nós devemos, quando em comboio, porque é uma regulamentação, deixarmos espaçamento entre os veículos para que outros veículos menores intercalem na fila e também para uma questão de segurança, distância de segmento, tá? Alguns veículos superdimensionados que não transitam em comboio às vezes desrespeitam essas regras e nós devemos respeitá-la por uma boa convivência no trânsito e por uma questão de segurança do nosso próprio veículo e nossa segurança. Frear um veículo superdimensionado, pesado, é muito preocupante e é uma situação de emergência que nós devemos evitar. E às vezes, um veículo pequeno está realizando uma ultrapassagem e ele força a entrada, porque nós já não deixamos ali o espaço intercalado. Soma-se a isso uma conduta imprudente desse motorista do veículo pequeno. E aí ele vai e vai meio que forçando ali a entrada daquele veículo na nossa frente. E aí somos obrigados a frear no nosso veículo de forma emergencial, brusca, né? Então, para se evitar um mal maior, eu estou observando que um veículo já está ao meu lado realizando uma ultrapassagem, que essa ultrapassagem está imprudente, eu já diminuo a velocidade do meu veículo, tá? Sabendo que, voltando, né? Por mais que a pessoa fez algo errado, eu preciso cuidar dos veículos menores. E lembrando que se ocorrer um sinistro ali, um problema ali, um óbito, alguma lesão corporal grave, ou até a questão de bens materiais num sinistro, vai atrapalhar todo o meu momento de trabalho ali, né? Vai atrasar toda a minha jornada, todo o meu percurso, independentemente se eu estou certo ou se eu estou errado. Então vamos tentar evitar esse tipo de situação. Ali nós não estamos medindo força para mostrar quem é melhor ou quem não é melhor, ou quem está certo e quem está errado. Numa situação de sinistro não há certo e não há errado. Há os prejudicados e nessas situações acaba que todos são prejudicados ali. Tudo bem? Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. É importante essa regra aqui também, né? Nós sabemos que muitos alunos ou passageiros de transporte coletivo, quando descem dos ônibus, não esperam o ônibus ir, né, sair do ponto, eles já querem atravessar a via e muitos atravessam pela frente do ônibus, o que é muito perigoso. Então devemos sempre tomar esses cuidados. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Esses pontos, pessoal, são pontos que nós não temos visibilidade, né? Então, por isso, em sua maioria, são sinalizados com faixas contínuas proibindo a ultrapassagem, certo? Mas mesmo assim, se não houver essas sinalizações, devemos evitar e não ultrapassar veículos, certo? Nesse tipo de via, uma vez que nós estamos sem visibilidade suficiente. Tranquilo? Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Qualquer tipo de manobra eu tenho que me preocupar e observar bem, né? Quem vem antes de mim, quem vem depois, outros usuários que podem atravessar a pista, tá? Qualquer tipo de manobra, até manobras de marcha ré, tá certo? Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral
O condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Sempre, qualquer manobra, usar as setas indicadoras de direção. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos, tá? Então, qualquer um desses movimentos, pessoal, utilizar retrovisor e seta indicativa de direção. Regras de circulação e operações, manobras na via. Vamos aqui estudar algumas manobras. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Então aqui nós trouxemos 3 locais apropriados, né, de operação de conversão à esquerda, certo? Ou retorno, né? Então aqui nós temos a alça externa, aqui nós temos a alça interna e aqui nós temos uma rotatória, né? Que o veículo sai aqui pela direita, para aqui, espera. Se ele for para lá, ele vai. Se ele for fazer o retorno, ele volta aqui e entra aqui, certo? Então esses aqui são os locais apropriados. Agora, onde não existirem esses locais, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Então aí não temos esses locais. Então o veículo vai vir, vai parar aqui no acostamento, certo? Liberou as 2 pistas, aí ele entra à esquerda ou ele faz o retorno. Tudo bem? Tranquilo? Isso em rodovias. Artigo 38, inciso 1. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, vamos ver aqui, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então, fechar bem aqui para que nenhuma motocicleta ou ciclista adentre e ele fazer no menor espaço possível para que ele não adentre, né, na contramão lá da via. Tudo bem? Fazendo uma curva que a gente chama em L. Certo? Em L. Tranquilo, pessoal? Se aproximar o máximo possível do bordo direito. Ao sair pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver. Certo? Caso se trate de uma pista com circulação nos 2 sentidos. Então vamos pegar aqui, que é o que está falando. Então é uma pista em 2 sentidos. Então eu vou vir com o meu veículo, vou parar bem aqui no meio, não é? Me aproximar o máximo possível do meio, bem no eixo. O eixo central é aqui, ó, onde está a seta. É o ponto central entre as 2 vias. E a partir daqui, se não vier nenhum veículo, eu entro à esquerda. Tudo bem? Ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Então aqui é outra ideia. Ou do bordo esquerdo. Então aqui não é uma pista de mesmo sentido. Então aí eu vou vir aqui para o bordo esquerdo, vou me aproximar o máximo possível aqui. Quando eu chegar aqui, eu faço a conversão na primeira faixa e depois eu pego a segunda. Tranquilo? É o que está descrito aqui no texto. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então é o que nós dissemos, né? Imagine eu fazendo essa conversão aqui à esquerda, né? Não, à direita, né? E aí tá vindo aqui o ciclista. Aqui no caso esse aqui está desmontado, mas se viesse um ciclista aqui, tudo bem? Eu tenho que dar preferência a ele. Aqui não tem placa de pare para ele. Vocês estão vendo? Não tem. Então a preferência é dele, porque ele é um veículo igual ao meu. Aí eu paro o meu veículo, espero ele passar e aí eu adentro. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno, e agora nós vamos para as vias urbanas. A operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Então aqui, ó, nós temos um local determinado para um retorno numa via urbana. Então os veículos vêm, né, entram aqui no acesso, ó, tem até a sinalização de retorno à esquerda, e eles realizam aqui a operação de retorno. Caso não haja esse tipo de construção viária,
aí é autorizado esse tipo de movimento, certo? Então aqui nós temos um cruzamento, o veículo vai vir aqui, ele não pode virar aqui, pessoal, para o retorno. Por quê? Porque aqui ele está pegando a contramão. Se nós seguirmos a sequência aqui dessa via, ó, aqui é contramão, ó. Todo esse pedaço aqui é contramão. Então ele tem que ir lá na frente para fazer o retorno, tudo bem? Pega a primeira faixa e depois vai para a segunda, tá? E aqui quando há uma hora, uma hora não, um local de retorno, mas que não há cruzamento, observe que essa via não tem cruzamento, certo? É uma via dupla, né, com canteiro central, sem cruzamento. O correto é o veículo ir lá na frente para fazer, tudo bem? O veículo que vem aqui, ó, e vir aqui para fazer. Exceto quando tiver sinalização. Porque aí, tá? Se tiver sinalização, mandando fazer outra coisa, aí eu obedeço à sinalização. Tudo bem? Mas se não tiver sinalização, o certo sou eu ir lá na frente para fazer a conversão. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Isso aí nós já sabemos, né, pessoal? Evitar frenagens bruscas. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via. Quando a gente trata sobre regular a velocidade do veículo, nós temos lá as sinalizações de velocidade, né, regulamentar, mas não é porque está a sinalização ali que eu não posso andar menos, considerando as condições da via, as condições do veículo, as condições da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Sempre eu tenho que colocar como fatores para tomar a decisão certa esses fatores, tá certo? Se está chovendo, se está à noite, se o trânsito é pesado, se meu veículo está carregado, as condições do meu veículo, tá? Se o trânsito ali, se a pista é um declive, um aclive, se é uma pista dupla, uma pista simples, são condições que eu preciso sempre estar analisando para aumentar ou diminuir a velocidade do meu veículo. Além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade normalmente reduzida. Então eu não posso estar transitando segurando os outros veículos. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, poderá ou deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Então, novamente, não frear bruscamente. Eu tenho que olhar sempre no retrovisor, observando se não vem nenhum veículo atrás de mim, colado, né? Estudaremos no módulo de direção defensiva como eu evitar colisões traseiras, né? E uma delas é não deixar que outros veículos venham colados na minha traseira, certo? E o 3, indicar de forma clara, com a antecedência necessária, a sinalização devida à manobra de redução de velocidade. Se eu vou frear lá na frente, porque o semáforo está vermelho e eu já vi que está vermelho, eu já vou dando pequenos sinais de frenagem, com pisadinhas pequenas no freio, e já vou segurando o condutor que está atrás de mim, de forma para que eu evite, não adianta eu sair aqui acelerando e chegar ali na frente a 30, 40 metros, 50 metros, 80 metros, e frear o veículo de forma brusca. Então eu já vou aqui utilizando o freio motor do meu veículo, dando pequenas freadas, segurando o veículo que está atrás. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículo que tem o direito de preferência. Sabemos que o cruzamento é o pior lugar no trânsito. É um lugar onde, com certeza, eu vou me deparar com veículos transitando perpendicular. É o local onde pode atravessar veículos na perpendicular, ciclistas na perpendicular, pedestres, animais, tá? Então, eu costumo dizer assim que a confiança no semáforo é uma confiança mínima. Só porque o semáforo está verde para mim e vermelho para o outro, eu vou adentrar a um cruzamento numa velocidade de 80 km por hora, de 60 km por hora. A confiança no semáforo é tão grande assim.
A confiança de que um outro veículo vai obedecer o semáforo é tão grande assim. Então eu tenho que pensar nisso. Tá? Se há a possibilidade de ocorrer um sinistro, vai ser no cruzamento. Então não custa, e é o que o artigo 44 está dizendo, eu diminuir a velocidade em cruzamentos. Porque se for ocorrer um acidente, vai ser ali. Né? Um acidente não um sinistro, né? Se for ocorrer um sinistro, vai ser ali, no cruzamento. Então eu tenho que tomar todos os cuidados necessários. Tá bom, pessoal? E diminuir a velocidade. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Lembrando que tem que ter a sinalização livre à direita, certo? E aí o veículo pode fazer a conversão à direita, obedecendo aqui os cuidados com os pedestres que estejam atravessando. Tudo bem? Tranquilo? Caso esse veículo vá reto, ele vai obedecer o semáforo. Tudo bem? Não é porque ele está aqui que ele tem a obrigatoriedade de virar. Então, a gente vê muitas brigas no trânsito, discussão, tá? Pessoas criticando a atitude, por exemplo, desse condutor aqui desta caminhonete. Mas não, ele está certo, tudo bem? Porque aqui ele vai reto, então ele está obedecendo o quê? O semáforo, tá bom? Aqui, para que ele não pudesse estar aqui, aqui teria que ter aqui faixa exclusiva para quem vai virar à direita. E não tem. Aqui é uma faixa normal, como qualquer outra. Então aqui vai ficar pelo ato de decisão do condutor. Se eu vou reto, obedeço o semáforo. Se eu vou virar à direita, obedeço as placas aqui, tá? Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Então, nessa imagem é muito bem clara, né? Aqui está congestionado pelos veículos branco e amarelos. Os veículos vermelhos, eles não podem adentrar aqui nessa área, sabendo que eles vão ter que imobilizar seus veículos aqui, eles têm que deixar livre. Eles têm que estar aqui, ó, onde está o cinza, tá? Porque imagine que essa situação, agora fechou aqui, e abriu aqui, e agora? Vão estar travando o trânsito. Vocês estão entendendo? Então não podem, tá? Tá certo? Inclusive é infração de trânsito. Faixa de pedestre, parar sobre ela, área de cruzamento, faixa de pedestre. Tudo certo? Parou aqui em cima, já é infração de trânsito. Então eu tenho que estar aqui, ó. Ah, mas está verde para mim. Tudo bem, não tem espaço para lá, então como é que eu vou? Então eu continuo aqui parado, tá? Fechamos a aula 6 de regras e normas de circulação. Próxima aula, aula 7, a gente dá continuidade a esse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula.